Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, e dando continuidade ao nosso assunto, sabedoria do alto, estamos numa série de ministrações e agora estamos analisando o capítulo 10 de Eclesiastes. E hoje daremos continuidade no versículo 11, que diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia e as últimas loucura. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará e o que será depois dele. Glória a Deus. Nós vamos parar aqui no versículo 14 e o versículo de número 11 vem mostrando para nós que a cobra, se ela morder, se ela picar, sem estar encantada, não há vantagem no encantador. Talvez você diga, pastor, o que significa isso? Claro que isso é de forma metafórica. E nós não podemos esquecer que a cobra, a serpente, a antiga serpente, é Satanás. É o mesmo espírito que agiu no jardim do Éden, trazendo destruição e levando vidas completamente à perdição. E essas serpentes, esses espíritos, eles não precisam mais agir na vida de animais. Eles agem em corpos de pessoas, pessoas que estão à nossa volta, pessoas do seu convívio. E essas pessoas, por não terem o cuidado de observar exatamente quem está falando na vida delas, acabam dando ocasião a demônios. Talvez você diga, pastor, mas isso é possível? Preste atenção. Um dia, Pedro teve uma revelação tremenda, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir. E o Senhor disse, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus que falou através de você. Glória a Deus, uma grande revelação. Logo depois ele disse para Jesus, mestre, tem compaixão de ti mesmo, não morra naquela cruz. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Então observamos que o apóstolo Pedro, uma hora cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Senhor, sendo usado pelo Senhor de uma maneira extraordinária, e em outro momento sendo usado por Satanás. Então, se nós não vigiarmos, quem fala em nossa boca não é o Espírito Santo, por mais que até estejamos pensando estar falando alguma coisa certa. Porque na cabeça de Pedro, ele imaginou que estava falando a coisa correta, que ele estava sendo misericordioso com o Senhor. E o propósito principal do Senhor Jesus era a morte de cruz, para a salvação da minha e da sua vida e de todo aquele que crê. E nós precisamos observar isso e entender isso. Então, à nossa volta sempre haverá pessoas que Deus usará para falar conosco, mas também haverá pessoas que serão usadas por espíritos malignos com a finalidade de nos derrubar.
E esses espíritos só terão sucesso se nós estivermos completamente encantados diante do que está sendo falado. Como assim, pastor? Nós escolhemos o que na verdade nos importamos. Tem coisas que são faladas que só mexerão com a nossa vida se nós decidirmos importar com isso. Em nome de Jesus Cristo, não se importe com coisas que vêm para te destruir. Importar é trazer para dentro. Não deixe que essas coisas entrem para dentro de você, causando destruição na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja inteligente, blinde a sua mente, o seu coração, para que essas coisas não venham te perturbar. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 12, nas palavras do sábio há favor, ou seja, nas palavras do sábio existe graça de Deus. O que é graça de Deus? É o que eu recebo que não mereço. Então quem realmente é sábio, da sabedoria que vem do alto, ele tem graça de Deus em suas palavras. Ele tem misericórdia em suas palavras. Mas a Bíblia continua dizendo o seguinte: mas o tolo, os seus lábios devoram. Aquele que é tolo não tem graça de Deus na vida dele. Aquele que é tolo, ele busca punição, ele busca destruição. Ele quer que, na verdade, as pessoas paguem pelo mal que cometeram. Ele quer que as pessoas não tenham uma segunda chance. Eles querem ver uma completa destruição. É aquela pessoa amargurada, é aquela pessoa ranzinza, é aquela pessoa que só deseja o mal, justificando que a outra pessoa merece aquele mal. Em nome de Jesus Cristo, que a sabedoria que venha do alto, ela possa derramar sobre a sua vida uma chuva de graça de Deus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 13, as primeiras palavras do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa. O que Salomão está dizendo? Que as primeiras palavras que saem da boca do tolo é estultícia e as últimas são palavras perversas. Ou seja, nada se aproveita. Por mais que tenha a aparência de sabedoria, não faz parte de uma vida de sabedoria. O versículo de número 14 diz: o estulto multiplica as suas palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e o que lhe manifestará, e o que será depois dele. Ou seja, ele não sabe do dia de amanhã, ele não sabe se ele vai enfrentar ou viver coisas semelhantes. Não, muito pelo contrário. Mesmo não sabendo, ele ainda continua agindo dessa maneira, como se fosse todo-poderoso, como se fosse intocável. A palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós não estamos de pé nas nossas forças, nós estamos de pé por causa do Senhor. É o Senhor que nos sustenta, então nós apenas pensamos estar de pé. Na verdade, todos nós estamos seguros na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor. E aqui está dizendo que o estulto multiplica as suas palavras, ele fala sem medo, ele fala desdobradamente, ele enche o mundo espiritual e os ouvidos das pessoas que estão à volta com um monte de conversa. Ele multiplica as suas palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e o que lhe manifestará, e o que será depois dele. Ele não tem noção do que pode acontecer, e ainda assim ele fala. E Jesus diz na palavra dele que com a medida que medires, vos medirão também. Em nome de Jesus Cristo, que o seu coração esteja atento à palavra do Senhor. Que a sabedoria que vem do alto venha blindar a sua vida para que você não seja de maneira nenhuma picado por essa serpente. Esses espíritos que querem te deixar para baixo, que querem te deixar triste, sem esperança, sem uma direção. Talvez você diga: pastor, mas o que eu tenho ouvido a respeito da minha vida são apenas palavras de destruição. Ah, querido,
eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Sabe qual é a boa notícia? Jesus tem nova vida para você. Jesus tem esperança para você. O Senhor deseja mudar a sua história por completo. Você não é de maneira nenhuma o que as pessoas dizem que você é, muito pelo contrário. Você foi chamado para ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu quero orar por você. Essas palavras só terão sucesso, só funcionarão contra você se houver encanto sobre essa serpente, sobre a sua vida. É você que decide se você vai aceitar que essas palavras entrem para dentro de você e mude alguma coisa, ou se você vai bloquear esse acesso. Eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, pedindo ao Senhor que a sabedoria que vem do alto venha blindar a vida desse homem e dessa mulher. Venha mudar por completo a trajetória dessa vida. Quantas palavras essa pessoa tem ouvido, que tem magoado, que tem entristecido, que tem levado essa pessoa, meu Deus, a uma vida de completa desolação. Mas eu peço ao Senhor, traga cura nessa hora, traga transformação nessa hora, renova as forças dessa pessoa. Livre essa pessoa de toda obra contrária, de todo o poder do inimigo. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Antes de sair, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ajude outras pessoas e curta a nossa página. Assine o nosso canal. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Maná Diário. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.